Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos dar início à nossa escola bíblica e vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 13, por favor. Eu quero falar um bocadinho hoje convosco acerca da parábola do semeador. Muita gente utiliza outra passagem bíblica para falar nesta parábola. Nomeadamente, falam de Marcos 4, outros falam em Lucas, mas eu hoje quero focar-me um bocadinho na parábola, na visão de Mateus. E porquê? Porque, sendo esta uma das parábolas mais importantes de Jesus, e para nós e para todos aqueles que creem nele, eu acho que é nesta perspectiva de Mateus que está mais bem explicada, ou pelo menos mais bem aberta para ser analisada. Tudo no reino de Deus, tudo na nossa vida, tudo na vida do ser humano é como o agricultor e o seu trabalho na terra, o seu trabalho neste mundo, nesta vida. Nós podemos achar que não, mas é mesmo verdade. Isto não falha. Inclusivamente, eu próprio tenho ensinado aqui na igreja que as nossas palavras são sementes. E, por vezes, entramos um bocadinho no misticismo, no que toca a isto, e então caímos naquela do, eu não quero falar negativo, eu não sei o quê, eu não sei o que mais. E entramos na religiosidade / misticismo. Eu sou da opinião que aquilo que é para falar tem que ser falado, seja bom ou mau, tem que ser falado. Porque eu ter a semente na minha mão, eu só a lanço se eu abrir mão dela. Certo? O semeador lança a semente. Quem é que já viu o semeador a lançar a semente? Eles até alguns fazem assim, tem lá o gesto específico. Por exemplo, há sementes que não pode ser assim, por espalhar. Há sementes que tem que ser com o polegar, empurra-se no sítio específico, no sítio certo, não pode ser de qualquer maneira, não é? Pronto. Mas há sementes que são de espalhar, não é? São de abrir o leque, como se costuma dizer. Mas quando eu quero semear, eu tenho que abrir mão para semear. Quando eu falo com alguém um assunto, ou com o pastor, cuja perspectiva desse assunto não é, tem coisas menos boas ou coisas mesmo más, eu não tenho que dizer, eu não quero falar negativo, porque eu não estou a abrir mão daquilo que estou a falar. Eu estou a falar de algo que me está a incomodar, de algo que não está bem na minha vida. E eu só vou abrir mão disso para entregar nas mãos de Jesus. Para nós lançarmos sobre Ele todas as nossas ansiedades. Para nós entregarmos todos os nossos fardos a Ele, como Ele promete em Miqueias, que levará todos os nossos fardos e os atirará para um abismo. Para quê? Para que nós não tenhamos que viver com isso. Certo? É a promessa dele. Agora, se para eu semear a palavra eu tenho que abrir mão dela, quer dizer que há momentos na minha vida em que eu vou dizer certas coisas e vou dizê-las de uma certa forma, com uma certa intensidade, em que eu estarei a abrir mão delas. E aí sim eu estou a semear. E é aí que eu quero começar, que é nós temos cuidado com o que semeamos na nossa vida e semeamos para a vida dos outros. Porque as palavras têm verdadeiramente poder. Agora, ninguém fica a pensar que por dizer uma palavra as coisas assim vão logo acontecer. Não, porque isso é misticismo, isso é magia. Abracadabra, pumba. E acontece qualquer coisa, não sei bem o quê. Eu, por acaso, havia uma cadeia de fast food em Portugal, há muitos anos atrás, nos anos 90, que era o Abracadabra.
por brincadeira, quando eu lá ia, dizia abracadabra, venha um hambúrguer duplo, não sei o quê. Naquela do abracadabra e aparece um hambúrguer aqui no tabuleiro. Lá está a brincadeira, a palavra, ocos, pocos. A magia que tem palavras supostamente com poder. Agora, o que é as palavras? As minhas palavras terem poder é, eu creio mesmo no que estou a dizer e acredito que aquilo que eu estou a dizer vai acontecer. Você vê o seu filho aos pulos em cima da cama e diz-lhe, olha que cais e partes a cabeça. E não me diga que está a dizer por dizer. Porque você acredita que se ele cair, ele vai partir a cabeça. Mas eu estou a alertar. Está a alertar, mas está a acreditar no que está a dizer. Por isso é que alertamos. Olha que tu cais e partes a cabeça. Então, como é que eu alerto? Olha, não faças isso. Podes-te magoar. É diferente. Não estou a vaticinar o futuro da criança. Podes-te magoar. E o magoar pode ser cair mal na cama, cair fora da cama ou até partir a cabeça. É um leque maior. Agora, vaticinar, vais cair e vais partir a cabeça. Posso ir andar de bicicleta e uma certa pessoa, que vocês conhecem muito bem, que gosta muito de andar com as suas espadas de samurai e as suas estrelas, que é a Dona Ninja, o meu irmão disse-lhe, posso ir andar de bicicleta? E a minha mãe disse-lhe, tu é que sabes. Porque ela achava que ele não devia de ir. Para o sítio que era um pinhal, que tinha lá um cross. E ela não queria que ele fosse, mas também para não lhe estar sempre a dizer que não, disse-lhe, tu é que sabes. Mas é uma coisa que dizer, eu não quero que vás, porque tu vais cair, vais-te aleijar. E vim lá o que aconteceu. Logo no primeiro salto, a roda da frente saiu. E ele aterrou com o garfo no bife. Antes fosse. Aterrou foi com o garfo mesmo na terra. A bicicleta ficou feita num 8 e ele num 8 ficou feito. Veio em ombros pelos amigos. E a Dona Ninja, suas espadas samurai, ainda lhe deu uma tarefa por causa disso. Não estou a criticá-la. São outros tempos, são outras eras. Mas nós, por vezes, temos essa coisa de vaticinar o futuro, vaticinar o que vai acontecer. E nós temos de ter muito cuidado. Que aquilo em que nós acreditamos, e se o falamos, vai acontecer. A Bíblia diz isso. Criei, por isso falei. Então temos de ter cuidado com as palavras. Um casal está a discutir. Estão zangados um com o outro. E o outro diz assim, olha, o melhor é a gente separar-se. E a coisa fica assim, ficam os dois com as antenas no ar, porque não é bonito falar nisto. E há ali um momento de arrependimento, pedem perdão um ao outro, a coisa fica melhor. Mas se não se arrependerem de terem dito aquilo, e não pedirem perdão a Deus também, aquela semente vai lentamente começar a brotar. Então, a mínima coisinha, na discussão a seguir, já nem há momento para discussão. É logo, melhor é a gente separar-se. E aquilo vai crescendo, e vai crescendo como uma erva daninha. Que não é preciso regar todos os dias. A chuva do dia-a-dia rega sozinha. Os problemas do dia-a-dia, as aflições da nossa vida, regam as ervas daninhas e elas crescem muito mais do que as outras. E você diz-me assim, pastor, é verdade, porque é que as ervas daninhas e os espinhos e os abrolhos crescem tão depressa em comparação com as outras colheitas? Por causa da maldição de Adão. Deus foi forçado, por causa do pecado de Adão, a amaldiçoar a terra. Inclusivamente a dizer, a terra dará erva daninha, catos, dará espinhos, dará abrolhos, mas e tu que se queres ter alguma coisa de cultivo, tens que trabalhar por ela. Porque não era suposto. E a maldição vem, está latente nas nossas vidas, ficamos um tempo fora dessa maldição porque acreditamos na palavra de Deus, mas quando entramos no erro,
rapidamente isso volta. E volta como uma erva daninha que cresce 3 vezes mais do que a semente que lançamos. Então, o que é que eu nos aconselho? Porque eu não falo só para vocês, eu falo para mim, em primeiro lugar, para vocês, para todos aqueles que me estão a ver, e também para aqueles que vão ouvir este áudio depois, posteriormente também. Eu aconselho a que a nossa sementeira não tenha erva daninha, que seja uma sementeira única e exclusivamente da palavra de Deus. É difícil. Eu vou-vos explicar porque é que é difícil. Porque é mais fácil dizer assim: és uma burra ou és uma parva, do que dizer assim: estamos a discutir por uma coisa estúpida. Errar todos erramos. Deixa lá. Olha, desculpa. É tão difícil. Parece que os dentes apodrecem quando a gente vai para dizer estas coisas. Não é? A gente vai para falar e o maxilar começa a... Quantas vezes nós temos a oportunidade para... eu tenho que dizer as verdades. E aproveito para pincelar isto também aqui para nós. Que ninguém nos está a ouvir, é só para nós mesmo. Imagina uma coisa. Vocês conhecem aquelas pessoas que dizem assim: eu o que tenho a dizer digo. O que tenho para dizer eu digo, e que gosta, ou não gosta, não gosta. Eu chamo isso a possibilidade de ser frontal ou ser mal educado. Porque há pessoas que dizem: eu digo o que tenho a dizer, mas porque são frontais. Não ofendem, dizem as coisas como elas são. Podem magoar a pessoa que ouve, porque se calhar estamos a pedir que a pessoa assuma um erro. E quem é que gosta de assumir os erros? Ninguém. Outra coisa é partirmos para a ofensa a partir do momento que fazemos considerações. Isto acontece porque tu és burra. Isto acontece porque tu és parva. Isto acontece porque tu és sempre a mesma. Tu és um banana. Como aquela minha professora e o marido dela. Ninguém me fez queixas. Hein? Eu estou a falar da palavra. Eu estou a falar da minha própria história, daquilo que Deus pôs no meu coração. Pronto. Relativamente a esta passagem, Jesus quis ensinar várias coisas, porque não se limita só ao poder das palavras. Infelizmente, os neopentecostais só falam no poder das palavras. Porquê? Porque têm esta tendência de levar as pessoas a terem fome e sede de poder. Eu posso, eu sei, eu faço, eu sou um mini-Deus. E nós não somos nada. Eu gosto sempre de nos lembrar que somos miseráveis, somos o bichinho de Jacó, trapos de imundícia, um vapor que sobe. E se somos alguma coisa, fazemos alguma coisa e o Senhor nos concede alguma coisa, é por Ele, volta para Ele e é para a sua eterna glória. E muitas das vezes as coisas não acontecem porque o homem quer ficar com a glória que é dele. E ele diz que é ciumento. Ele não partilha a sua glória com ninguém. E por isso ele impede que as coisas aconteçam. Então, logo no versículo 1 diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, veja uma coisa banal. Todos nós saímos de casa, nem que seja para ir trabalhar, para ir às compras, para ir à igreja, cortar o cabelo, fazer a barba, ir visitar alguém, ir passear o cão. Seja o que for. Tendo saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Juntou-se muita gente ao pé dele, de maneira que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Porquê que Jesus, Mateus 13, porquê que Jesus falava por parábolas? Falava por histórias, por exemplos. É muito simples. Não vou dizer que o povo era estúpido, porque o povo não é estúpido.
Mas muitas das vezes nós não conseguimos alcançar a verdade porque não estamos focados nela. Três pessoas estão a ver o pôr do sol. O pôr do sol. E um diz assim, já está a ficar tarde. Como é que sabes? Porque o sol se está a pôr. E o outro diz assim, amanhã vai estar um dia de muito calor. Como é que tu sabes? Está tudo vermelho. E o outro diz, olha que lindo que é o brilho do sol ao pôr-se por trás do mar. Três pessoas, três visões diferentes, de um só efeito, de um só momento, de um só episódio. Então imagina uma multidão habituados a um discurso super rígido que só falava nas obrigações, nas proibições, na lei de Moisés e que, sei lá, o dízimo e mais isto e mais aquilo, aquela imposição que os fariseus faziam sobre o povo, aquele julgamento constante de orarem nas esquinas. Sabe que a expressão, não é que eles andassem aqui na rua. Imagine alguém aqui no meio da rua levantar a voz, oh Senhor, dou-te graças porque eu não sou como este fulano aqui que está à janela a olhar para mim. Não. A esquina era dentro do templo. As críticas eram dentro do templo. Porque havia os átrios, havia o lugar santo e havia o santo dos santos, onde só entrava o sumo sacerdote. Mas as pessoas andavam pelos átrios. E é aí que está a grande questão. Muitos dos fariseus levantavam a voz em oração nas escadas para o lugar santo, que era para ficarem em exposição. Ou nas esquinas ao pé dos portões de entrada, porque o templo não tinha só um portão. Tinha um portão em cada parede orientada, ao norte, sul, leste, oeste. Então ficavam nas esquinas dos portões, que era para terem visibilidade. E criticavam mesmo. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como este fulano que está aqui ao pé de mim, todo roto, mal cheiroso. É ridículo, não é? Mas isto era incutido pelos próprios fariseus, que era para ver a separação entre o que servia a Deus e o que não servia, aquilo que estava em Malaquias. Mas nem eles entendiam a palavra. Porque Malaquias 3,18 fala de que há uma separação entre o que serve a Deus e o que não serve, mas é entre o que é fiel, e nem é uma questão financeira, entre o que é fiel a Deus e o que não é. Nem é a ver com a proibição, a obrigação, o cumprimento de regras. É ser fiel a Deus. O fiel a Deus põe Deus em primeiro lugar em todas as coisas. O fiel a Deus busca a Deus sempre. O fiel a Deus é íntegro no seu falar. Não é perfeito porque ninguém o é. Pode falhar, mas também é rápido a pedir perdão dos seus pecados. Eu não sou grande fã de Davi, como vocês sabem, por causa do pecado dele. Mas o que é certo é que ele nunca deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Porquê? Porque ele era rápido a pedir perdão dos seus pecados. E quando se arrependia, arrependia-se genuinamente. Mas não deixou de sofrer as consequências do seu pecado em toda a sua vida. Ele e a família. Terrivelmente, não é? Então, quando nós vemos isto, e vemos que o povo ficava maravilhado com o que Jesus ensinava. Ficava maravilhado porquê? Porque ele ensinava a palavra e depois dava exemplos. Vocês estão a perceber? Não basta só ler o versículo. A igreja onde eu e minha mãe nascemos, e o meu irmão também, onde nascemos para Jesus, que é a Assembleia de Deus. Hoje em dia já está um bocadinho diferente, não é? Mas na altura eram muito rígidos. Por causa do quê? Do Estado Novo e daquilo que sofreram com o Estado Novo. Os pastores pareciam que tinham engolido um garfo, não se dobravam. E era uma pose sempre, aquela coisa, todos vestidos de preto, fato preto, gravata preta, camisa branca. Aquilo pouco variava. Eu lembro-me de um congresso, em 80 e qualquer coisa, 83, eu era pequenino, e lembro-me que havia um pastor que estava com um fato caqui, e estava tudo chocado no pavilhão dos desportos, porque ele trazia um fato, assim da cor das calças do Joaquim, assim clarinho, na vez de ser um fato escuro, preto.
E a meio da pregação ele tirou a gravata e ouviu-se. Eu lembro-me o burburinho, ele tirou a gravata. Quebrar os protocolos. O povo estava tão embebido nisto que depois, ao ouvir Jesus a falar com tanta naturalidade, com tanta descontração, e a dar exemplos do que estava a ensinar, que era para o povo entender, eles ficavam maravilhados. Agora você diz-me assim, e eles entendiam? Não. Porque lá está. Um olha para o pôr do sol e um diz, já está a ficar tarde. O outro diz, amanhã vai estar calor. E o outro diz, que bonito. É uma coisa de arte bonita. Cada um compreende as coisas à sua maneira. E o que acontece? Ao ouvirem a palavra, poucos eram os que entendiam. E cada um entendia à sua maneira. E depois olhavam uns para os outros e diziam, quem é que pode entender o que ele diz? Os próprios discípulos não entendiam e vinham ter com ele. Explica-nos melhor isso. E Jesus dizia, então, mas espera aí, então, mas as parábolas são para eles que não percebem nada disto. Vocês estão comigo não entendem? Querem que eu vos faça um desenho giz? No chão? Eu faço um desenho giz no chão. Agora, falou-lhes, versículo 3, falou-lhes de muitas coisas por parábolas, por histórias. Para mim, uma parábola, uma história é uma janela. Eu gosto sempre, quando eu estou a ensinar a palavra de Deus, eu gosto sempre de dar exemplos, que para mim são janelas, que ajudam-nos a entender o que estamos a estudar. Quer dizer que a palavra é difícil de entender? Não, é aquilo que eu disse, o nosso coração. Irmãos, ao domingo, eu faço aqui umas brincadeiras que não faço à sexta-feira, mas faço ao domingo. Falo no cabrito. Porquê que eu falo? Já estou a terminar, tenho o cabrito no forno. Eu começo a ver algumas caras e eu vejo-os a olhar sorrateiramente para o relógio. Outros olham ali para o ecrã, fazem assim, e tal, disfarçadamente. Mas eu estou no palco, eu vejo tudo, eu estou no altar, eu vejo tudo. Então, quando eu começo a ver muita gente a olhar para o relógio, eu falo no cabrito. As pessoas riem-se. O cabrito, está sempre a falar no cabrito. Há irmãos no Brasil que achavam que eu comia cabrito todos os domingos, porque eu falava sempre no cabrito. Mas não, é uma forma de lhes dizer, eu já sei que já estás a pensar no almoço. E se eu agora der uma parábola, uma janela daquilo que eu estou a ensinar, vocês já vão associar ao almoço, vão associar ao descanso da tarde, ao passeio saloio, o amanhã tenho que fazer isso. Já não estão a ouvir a palavra. É o que se passava com a multidão. Até e porquê que Jesus ensinava na mesma com parábolas? Porque há sempre alguém que ouve. Há sempre alguém que escuta e recebe. Há sempre alguém que está disponível para receber. Então Jesus ensina-nos aqui de uma maneira extraordinária isto que eu estou a falar. Falou-lhes muitas coisas por parábolas, que é o versículo 3, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas veio o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a quarta parte caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outra a 30. Vamos parar aqui neste. Da semente que é lançada, só 1/4 brota. 3/4 da semente perdem-se. Quando o pastor ensina aqui uma mensagem, seja a sexta-feira, seja o domingo, nós só conseguimos agarrar 1/4 da mensagem. E há irmãos então que nem agarram nada, que era o que eu estava a explicar. Se eu ficar ali à porta, como era costume antigamente, a despedir-me dos irmãos, então, irmão, gostei muito, pastor. Digo o que é que eu falei? Não me lembro de nada, mas foi muito bom. Gostei principalmente da parte do cabrito. Porquê? Porque é aquilo que nos toca.
Estão a perceber? Às vezes eu próprio conto assim uma história mirabolante, verdadeira. Eu não conto histórias de imaginação ou de mentira. Eu conto histórias verdadeiras. Que é para você, quando se lembrar da palavra, associar à história. Porque é mais fácil eu decorar a história mirabolante do que, por vezes, a frase que é o ensino puro e duro ao nosso coração. Então a pessoa, quando está naquele momento e pensa na palavra, o que é que o pastor ensinou? Ensinou isto e isto, que foi, ele até contou aquela história do cão que fez e não sei o quê. Estão a perceber? E era por isso que Jesus contava as parábolas. Agora veja, Jesus não contava parábolas sobre computadores. Nem contava parábolas sobre contar dinheiro ou escrever em pedra. Jesus até nunca usou parábolas do soldado. Paulo usou. Paulo, como estava prisioneiro em casa, tinha um centurião a viver com ele. Para o acompanhar, para o, como é que se diz? O manter cativo. Um soldado que estava responsável por ele. Quando ele fala na armadura de Deus, Paulo está a escrever o que está a ver. Está a ver o soldado com a armadura à frente dele. E pensou, olha que bela analogia para eu explicar o que é estar preparado para o Evangelho. Com aquilo que Deus nos deu, não é? Para nós nos prepararmos. Agora, Jesus, as parábolas dele eram sobre o agricultor, sobre peixes, sobre o pai e o filho e a mãe, o pai e a mãe. Tudo coisas que fossem muito terra a terra. Para que a multidão que o ouvisse dissesse assim, eu conheço esta história. Nunca ouviu. Mas há sempre alguém que diz, eu conheço esta história, sim. Eu conheço uma família assim. Vocês já tiveram ao pé de pessoas assim? Na igreja? Eu também. Eu já tive em reuniões em que o pastor conta uma história e há sempre alguém que diz, sim, eu conheço essa família. Não conheço nada. Pode ser parecido. Pode ser uma história similar. Mas porquê é que a pessoa diz aquilo? Porque é dizer que enquadrou-se naquilo que está a ser pregado. Vocês estão a entender? Então Jesus não fazia nada por acaso. Ele sabia o que é que estava a fazer. Então quando ele diz que o reino de Deus é como um semeador, é como a semente, e ele começa por dizer, o semeador saiu a semear. Toda a gente se calou para ouvir. Espera aí, ele está a contar uma coisa que eu sei fazer. E provavelmente se a gente estivesse lá, quando Jesus disse, o semeador saiu a semear, de certeza que alguém disse assim, semear o quê? Trigo, joio, melancias, alhos, porros, cebolas. E Jesus não diz o quê? Diz apenas semear. Ele próprio deve ter dito semear. Não pensei agora no quê? Mas cada um pensa naquilo que é a sua experiência. É aqui que está o sumo da história. Versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E 10 diz assim, e acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? É preciso explicar as coisas desta maneira a este povo? E Jesus disse, porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ou seja, a vocês, eu explico as coisas diretamente, mas a eles eu tenho que falar por parábolas. Porque eles não vão entender. Como é que eles vão compreender que é necessário que o reino dos céus seja implantado nesta terra? Eles vão dizer, então, mas não está o reino romano, não está aqui o império romano? Como é que agora vais implantar o teu reino? A cabeça não dava para mais. Isso ainda hoje é a mesma coisa. Ainda hoje é a mesma coisa. Quando às vezes o pastor diz, temos que implantar o reino dos céus, muita gente o que é que pensa imediatamente? Lá está ele a falar de comprar um avião, de comprar uma casa nova para ele. Porque é o que muitos fazem e por isso é o que está associado. Mas, meus amores, o reino dos céus não é casas, nem aviões, nem carros.
O reino dos céus é a palavra, é a graça manifesta, é o amor de Deus, é a ação social, é o apoio, a mão amiga, a mão estendida, tudo isso. Que muitas das vezes não se faz por causa das más experiências que já tivemos. Então Jesus, querendo simplificar, porque aos discípulos lhes era dado a conhecer os segredos do reino dos céus, à multidão era apenas a coisa mais simples possível. Versículo 12. Mas àquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não conseguem ver, e ouvindo não conseguem ouvir, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Não é? E ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Porque esta é a promessa de Deus. Esta promessa é que está em Isaías 58. Apressadamente a tua cura brotará. Deus se propôs a curar este povo. O que é que a gente pensa ao ler esta passagem? Cura divina. É, mas é interior. Porque a cura física manifesta-se quando somos curados por dentro. A maior parte das enfermidades que nós temos é porque nós não estamos bem cá dentro. Ou porque rejeitamos a palavra, ou porque fazemos oposição, ou porque estamos com o coração com mágoas, ou ressentimentos, ou erva daninha, ou raiz de amargura. Ou porque não conseguimos compreender a palavra e então, como temos vergonha de assumir que não sabemos, optamos por ficar na obscuridade, na vez de dizer assim: explique melhor, pastor, porque eu preciso aprender isto melhor. Sabe que é por isso que nós temos escola bíblica? Eu sou muito criticado, mesmo aqui dentro da nossa casa, por à sexta-feira não temos uma reunião de oração, que é o que toda a gente acha que devíamos ter. Mas se não oram em casa, como é que querem vir orar para a igreja? E a maior parte dos que dizem que querem uma reunião de oração à sexta-feira, dizem que à sexta-feira não vêm. Então eu faço escola bíblica, onde eu tenho a oportunidade de ensinar, partilhar, eu ou o pastor Zé António, ensinar e partilhar a palavra de Deus, e temos a oportunidade de esclarecer. Eu não quero obscurecer os vossos entendimentos, é pelo contrário. É muito pelo contrário. E quero-vos até cada vez mais esclarecidos, para que vocês também possam crescer na fé, crescer no ministério e um dia estarem ao pé de mim noutras funções. Eu não sou eterno, eu não vou viver para sempre. Vocês estão a entender o que eu estou a partilhar convosco? Esta é tão verdade quanto temos de chamar João. Agora, compreendam que o próprio Senhor Jesus estava a cumprir o que estava escrito em Isaías, mas ele próprio assumiu que o coração estava endurecido. Porquê que o coração estava endurecido? Olha, primeiro, porque eles estavam há 750 anos à espera do Messias. E os próprios religiosos da época, os líderes religiosos, não aceitaram Jesus como Messias. Antes se puseram, ok, pela desconfiança, ok, se calhar pelos abusos do passado. Eu já vos contei que depois de Jesus foram mais de 300 que se auto-intitularam como Messias. Quantos não terão sido antes? Não há registros. Mas se houvesse, porque os registros que existem são romanos, os depois de Jesus, mais de 300. Nos primeiros 60 a 70 anos. Imaginem. Quantos não se levantaram a dizer: eu é que sou o Cristo, eu é que sou o Messias. E fizeram curas, e fizeram sinais. Coisas extraordinárias. Mas claro, ou uns foram mortos pelo povo, outros foram mortos pelos romanos, outros morreram por causas naturais, outros morreram de doenças. Nenhum ressuscitou como Jesus Cristo. É aqui que está a grande diferença. E não sabemos quantos houveram antes.
Mas uma coisa é certa, os religiosos, os líderes religiosos estavam muito desconfiados, provavelmente pelas más experiências passadas, mas também pela espera prolongada. Irmãos, e é um bocado do que se passa hoje em dia. Estamos à espera da segunda vinda de Jesus. Há muita gente que acha que já nem vai ser agora, vai ser daqui a 100 anos, daqui a 15 anos, daqui a 40 anos. Irmãos, ninguém pode dizer que é daqui a 100 anos, ou 10, ou daqui a 20 anos, ou daqui a 5, pode ser já esta noite. Mas eu não vi o cumprimento disto e daquilo. Lá está. Um vê o sol e diz, está-se a fazer tarde. E o outro diz, amanhã vai ter um dia de calor, está tudo vermelho. Acontece a mesma coisa connosco. Enquanto, por exemplo, eu estou atento aos sinais astronómicos, se calhar há outro que está atento aos sinais políticos. E há outro que está atento aos sinais económicos. E há outro que está atento aos sinais da natureza. Mas o que é certo é que há coisas que nos escapam. E agora, porque me escaparam, vou dizer que não. Não, este sinal ainda não aconteceu. Queridos, se calhar já aconteceram todos. Vocês estão a entender? Mas a Bíblia diz que o sol vai se transformar a quarta parte em escuridão. Mas isso já aconteceu há anos. Estão à espera de ver um quarto do sol ficar negro, como se fosse um queijo? É este erro. Pastor, como é que você pode dizer que já aconteceu há anos? Diga-me, os dias hoje não são mais rápidos do que antigamente? Os dias hoje não voam. A gente levanta-se de manhã, quando damos conta, já estamos no fim do dia. E pensamos, o que é que eu fiz hoje? Nada, zero. Mas a Bíblia também diz que terça parte da lua, um quarto da lua vai ficar em sangue. Isso também já acontece. Terça parte dos crimes, dos homicídios, dos crimes de sangue acontecem durante a noite. Ou o quarto deles é o que estiver na Bíblia. E as pessoas pensam que a lua vai ficar vermelha. E por isso é que muitos andam aí com essa maluqueira das luas de sangue. Vai haver uma super lua, vai ficar vermelha a lua. É porque eu teve a apanhar muito sol, só pode. E não pôs nível e pronto. Vai ficar toda vermelha. Eu estou sempre a contradizer isto, estou sempre a combater estas coisas. Porque as pessoas só olham para o que querem. Eu olho para o pôr do sol e eu penso como é que uma estrela que consome milhões de hidrogênio por segundo não acaba assim de repente. E como é que os cientistas dizem que ainda tem combustível para mais 8 milhões de anos? Como é que é possível? Como é que Deus fez isto de uma maneira tão perfeita? Não há uma fuga de combustível. Não há um pistão que se avarie. Um maquinista que diga agora vou de férias. Não! O sol levanta-se e põe-se e a terra gira e faz o papel que Deus criou para fazer. Vocês estão a entender? Muitas das coisas passam-nos ao lado porque nós só olhamos para um pormenor. Não olhamos para o quadro inteiro. Por isso é que Jesus dava as parábolas. E Jesus, ao explicar que o semeador lança, faz a sua parte, mas que só um quarto dá fruto, quer dizer que eu tenho que me preocupar com 3/4 da semente que se perde. E eu preocupo-me? Não. Estou preocupado é que se vou ter 30, 60 ou 100 vezes tanto. Aqui é que está o problema. E nem dou conta que há 3/4 da semente que se perde, porque eu foco-me só em ter de volta 30, 60, 100 vezes tanto. A colheita que eu tenho é tão grande que acho que é uma colheita total da semente que é lançada, e não é. É apenas de 1/4. É aqui que está o segredo do Evangelho. O poder de Deus, o poder do Evangelho. E porquê que Jesus falava por parábolas? Para que todos pudessem entender de acordo com a sua mentalidade, com a sua maneira de estar, com a sua experiência. Para que todos pudessem encaixar aquilo que Ele queria lançar no coração de cada um de nós. Estão a entender? Porque Ele sabe que os corações estão endurecidos. Ainda hoje estão endurecidos. Se o pastor ensinar sobre perdoar, há sempre alguém que vai dizer, lá está ele com estes recados, porquê? Porque têm mágoas no coração. Se o pastor falar
sobre o marido tratar bem a esposa. Há um que vai dizer, olha, vais fazer queixinhas, depois não sei o quê, depois sabe o que é que anda a fazer. Se eu falar, cuidado irmãos, com a mentira, há sempre alguém que vai pensar, lá está ele com esta história da mentira, porque sabem o que é que andam a dizer. Irmãos, cuidado com a murmuração, lá está ele com esta história da murmuração, pois puder, porque há sempre alguém. Vocês têm a entender, eu não estou a atacar ninguém, não tenho essa intenção. Jesus não estava a atacar ninguém. Jesus estava a tentar explicar, abrir a semente e mostrar, estão a ver, é preciso ela morrer, a semente tem que morrer. Por isso é necessário que o Filho do Homem morra na cruz do Calvário, para que possa ressuscitar e dar fruto. E é um fruto tão poderoso que ainda hoje dá, continuadamente. Mas quem é que conseguia entender isto? Nem os discípulos. Não, Senhor, não te vai acontecer tal coisa. E Jesus o que é que lhe disse? Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Não és tu que vais impedir o plano do Pai. É aqui que está o não olharmos para o sol e só pensar, amanhã vai estar um dia de calor. Não vamos pensar no plano geral. Temos que pensar em todos os aspectos possíveis. Quando se fala de amor na igreja, não é só para dizer que temos que amar e perdoar. A maior parte das vezes é porque, se calhar, nós vivemos com o coração tão endurecido e tão rancoroso que é uma forma do martelo bater na rocha, esmiuçar a penha. É uma forma da palavra ser como o escopo do escultor na pedra, que devagarinho vamos retirando o excesso, porque a estátua já lá está, o desenho, a arte já lá está. Vocês estão a entender? Versículo 15, voltamos a ler. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviu de mau grado com os seus ouvidos. O povo aproximou-se dele na praia, nada indica que foi de mau grado. Mas porquê é que Jesus diz isto? Porque o povo, quando é confrontado com o seu pecado, não gosta de ouvir. Então ouvem de mau grado. Dizem amém, dizem glória a Deus, leem o versículo, mas cá dentro dizem, preferia muito que tivesse a falar de fé ou de finanças ou cura divina. Porque isto confronta-me. E fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta, porque se isto tudo acontecer, Deus nos cura e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, versículo 16, porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Às vezes as pessoas dizem, ai pastor, estes tempos são tão duros, são tão difíceis. Irmãos, há muita gente que gostaria de estar neste tempo a ouvir e a ver o que está a passar. Hoje muitos morreram sem saber o dia da manhã. E gostariam de ficar cá mais um tempo. E nós, que valor é que damos? Estamos cá ainda hoje. E amanhã cá vamos estar. Dá graças a Deus por isso, não é? Olha o que é que Jesus depois diz assim. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Engraçado, Jesus volta a dizer a mesma coisa de outra maneira, que é o que eu faço. Quando eu ensino a palavra de Deus, eu ensino sempre 3 maneiras diferentes. Eu digo a mesma coisa 3 vezes de maneiras diferentes. Que é para chegar ao coração de cada um. Escutai vós, pois, a parábola do semeador, versículo 18, 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno. Porquê é que ele não diz vem o diabo? Porque diabo significa adversário. E nem sempre quem vem ter connosco para nos roubar a palavra é adversário. Por isso é que Jesus diz, vem o maligno. O que é que quer dizer maligno? Aquele que tem origem no mal.
E há muita pessoa que vive perto de nós, anda ao nosso derredor, orbita à nossa volta, que até podem ser família ou irmãos em Cristo, mas que têm origem no mal. E que cujo único propósito é de nos roubar a palavra. Ou entendendo que nós entendemos a palavra e eles não, lançam o quê? A dúvida. Lançam a dúvida. Eu não quero ficar sozinho sem entender. Saque. Ouvindo alguém, versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno. Deixa-me ver como é que está ali o maligno. E arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. A semente que caiu no caminho é aquela semente que aquelas pessoas que ouvem a palavra e dizem, sim, sim, gostei muito. Até aí para a semana estamos juntos, sim. Mas depois não atendem o telefone, você telefona, você quer ver da pessoa e a pessoa, eu não posso, eu disse que ia, mas não posso. E de repente, essa semente caiu no caminho. E porquê que caiu no caminho? Porque o semeador lançou assim muito longe. Não. O semeador tenta alcançar o máximo possível. Não é? E porquê que caiu no caminho? Porque a pessoa quer prosseguir no seu caminho e não no caminho de Deus. Então a semente não tem onde cair, cai no caminho. E caindo no caminho, o que acontece? Vem os passarinhos, cheios de fome, põem as asinhas assim e dizem, obrigado Jesus por este alimento que eu vou comer. E comem as sementinhas e dizem que maravilha. Ui. Portanto, versículo 19. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Quantas pessoas eu não conheço assim? Vêm à igreja, recebem a palavra e dizem, pastor, agora é que é. Eu estou cheio de ganas. Eu estou cheio... pastor, agora eu nunca mais volto as costas a Jesus. Pastor, conte comigo. Eu estou fervoroso. E passa ao domingo, vem na segunda-feira, uma mensagem para o pastor. Pastor, glória a Deus, Deus é bom, acordei tão bem disposto, tão animado. Deus é maravilhoso. Terça, quarta, quinta-feira, pastor, glória a Deus, aleluia. Vem uma semana, vem duas, vem três, vem assim uma tremideira. Nunca mais põe os pés na igreja. A tremideira pode ser uma coisinha de nada. A tremideira pode ser o diabo fazer assim. Estás assim firme, então olha. Vou-te pôr em uma aflição. Vem uma tremideira e a gente fica logo. E quando ficamos assim meio zambanas, no Algarve diz jambana, a pessoa está de jambana, quer dizer que estamos ao sabor do vento tipo os caniços, todo de jambana. Sabe o que é que isso é? O que é que vem a seguir? Vêm os amigos. Olha, domingo, vamos jogar a bola. Boa ideia. Já não joga a bola há tanto tempo. Vamos jogar no domingo. A que horas é? É às 10. Mas às 10 era a reunião. Eu vou só este domingo. E depois no domingo a seguir, vem a família, aparece de repente em casa. Eu vim-te visitar. Espero que tenhas almoço para mim. E a pessoa pensa, eu não vou deixá-los aqui em casa, sozinhos. Mas também não os vou levar. O que é que eles vão pensar? Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, não tem fundamento. Os princípios do cristianismo, o poder do Evangelho, não está firmado em Jesus. Não tendo raiz, versículo 21 em si mesmo, é de pouca duração, são temporãos. E chegada à angústia, olha a aflição, ou a perseguição, quê? A igreja? Tu agora vais à igreja? Que igreja que tu vais? Do João Viegas. É rebelde.
Olha que ele é rebelde. Eu até ouvi, mas tu vais lá fazer? É um miúdo, que é que ele nem usa gravata, nem fato, como é que tu vais lá fazer? É um bruto. Eu não podia deixar passar esta. É um bruto a falar. Ele agora já não prega a verdade, ele agora prega outra coisa qualquer. E ele agora até é contra os apóstolos. Como é que é possível? Pois sou. Eu sou contra aqueles que se auto-intitulam apóstolos. Eu não sou contra o apostolado. A nossa igreja é apostólica. Eu creio no poder dos apóstolos. Creio na palavra que o Senhor lhes deu. E creio nos 5 ministérios. Creio que Deus se pode usar de nós, desde o mais pequenino e mais velhinho, ao mais novo e maior, desde a irmãzinha que tem 1,35 m até ao irmãozão que tem 2,40 m, desde a irmãzinha que pesa 40 kg ao irmãozão que pesa 190, que Deus pode usar de cada um de nós nos 5 ministérios. E posso-vos dizer, Deus nesta casa já se usou de mim nos 5. Como profeta, como mestre, como apóstolo, como evangelista, como pastor. E agora, vou-me auto-intitular apóstolo por causa disso? Não, isso é o erro. Isso é o espírito de erro. Então o que é que eu sou? Eu sou um pastor e é o que eu serei toda a minha vida. Não aspiro a ser mais nada. Não tenho desejo de ser nem bispo, nem bicho, não, eu não quero ser nada. Eu quero ser um irmão vosso em Cristo e quero ser um pastor, porque foi por isso que Deus me chamou. Porque eu gosto de ensinar, eu gosto de partilhar, eu gosto de pastorear. Eu gosto de aconselhar, eu gosto do trabalho que ninguém gosta. Pregar é fácil, Joaquim. Chegar aqui, qualquer um dá 3 pataquadas. Mas ouvir a voz de Deus e aconselhar as pessoas e ter paciência com elas e pastoreá-las, cheirar a ovelha, como se costuma dizer, andar com elas ao colo. Isso ninguém gosta, mas essa é a parte que eu gosto. Rebelde está a ser a folha agora. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia, a aflição e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Veja que eu gosto, como Jesus diz, ofende-se. Não é fica triste, nem fica constrangido. Ofende-se. O pastor chamou-me a atenção. Eu não vou mais, não, pastor. Então, irmã, já viu? O pastor passou por mim e não me deu bom dia. Eu estou muito ofendido. Eu hoje fico, por respeito a Jesus, o espírito de religiosidade, mas eu para a semana já não venho. São temporãos. São de pouca duração. Logo se ofendem. Vem o quê? A perseguição. O que tu agora vais à igreja? Vais lá dar a dízima? Quando eles nos querem ofender, magoar, dizem as coisas de maneira só para ver se a gente reage. Irmãos, aprendam, o segredo é a gente não reagir. É a dízima, é o dízimo, e agora até vou começar a dar o trízimo, só para te chatear. Trízimo é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E como só eu é que tenho a ver com a minha vida e tu não, deixa lá estar, eu dou o trízimo e o quádruplo, a dízima, eu dou tudo o que tu quiseres. Tu também podes, se quiseres, vens comigo e também dás. Agora, chatear, gritar, discutir, não vale a pena. Não perca a sua paz. Não perca a sua paz. Nem perca a paz que Jesus lhe garante. A minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. A paz que ninguém consegue compreender. A paz que excede todo o entendimento. Estava sobre ele, hoje está sobre nós. Houve uma troca. Nós entregámos-lhe os nossos castigos e ele nos deu a sua paz. Amém? Vamos continuar. Versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos,
é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Pastor, Deus abençoe. Ai sim, é verdade. Agora tenho um novo emprego, estou a ganhar 3 vezes mais do que estava a ganhar. É, glória a Deus. Até aí, qual é o seu horário? Então é de segunda a domingo, das 8 às 16. Então assim não podes ir à igreja. Então, mas foi Deus que me abençoou, não posso desperdiçar. O amor pelas riquezas, a sedução, os cuidados deste mundo. Pomos tudo em primeiro lugar, menos Deus. Eu não estou a dizer, às vezes as pessoas confundem as coisas, não é? Eu não posso ir de férias, pastor. Você pode ir de férias. Elas existem mesmo para a gente descansar. Mas não descanse de Deus. Porque Deus também não descansa de nós. Olha, se Deus fizesse isso connosco. De repente temos uma aflição, não é? Temos uma dor de barriga, que até a Bíblia aqui da nossa Alice se assustou. Caderno. Uma dor de barriga. E, ai, Senhor, ajuda-me. E Deus diz, olha, desculpa, mas agora só a partir do dia 22 de agosto. Mas, ó Senhor, eu estou tão aflito. Ó filho, então, mas eu agora não posso. Estamos em inventário. Estamos a fazer balanço. Tem muita coisa. O armazém é muito grande. Das bênçãos que eu tenho para te dar, mas que tu não as recebes. Tenho que fazer o inventário disto tudo. Só a partir de 22 de agosto. Se correr bem. Se não correr bem, só a partir de 1 de setembro. Olha, se Deus fizesse isto connosco. Mas Deus não faz. Vocês estão a entender? Então, pastor, então o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, primeiro, eu posso ir de férias, pode e deve. Ninguém se ofende, eu também não. Mas não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de ter o seu espaço e o seu tempo com Deus. E depois, no resto do ano, não ponha a igreja em segundo plano, ponha a igreja em primeiro plano. Mas então eu não posso ir passear. Pode ir passear todos os dias da semana. Deixe o domingo para Jesus e para a palavra de Deus. Mas vem a família, marque, faça como eu, marque tudo para sábado. Eu marco tudo para sábado. Quando eles começam a falar em domingo, eu digo sempre, a partir das 3 da tarde. Eu não vou almoçar às 3 da tarde. Vais, porque eu não vou aparecer antes. E vocês não têm as responsabilidades que eu tenho. Claro que vocês podem marcar mais cedo. Mas isto sou eu, estou a falar de mim. Então eles já sabem, marcam tudo para o sábado. Vocês estão a perceber ou não? Os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra. Então a semente brota. Ela brota. A semente é poderosa para brotar sozinha. Nem é regada. Mas porquê que não dá o seu fruto? Porque fica sufocada pelos espinhos. Sufocada e torna-se infrutífera. Não dá fruto. A erva vai nascer, mas não vai dar o fruto. Na espiga. Porquê? Porque vai ficar infrutífera. Fica sufocada. Por fim, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Ouve e compreende. Pastor, então se eu ouvir e não compreender, é para isso que o pastor existe. Para esclarecer, para tirar todas as dúvidas. Mas também não me venha perguntar porque é que o céu é azul. Eu, por acaso, sei porque é que o céu é azul. Não me importa explicar. Mas pergunte-me coisas da Bíblia. Vocês estão a entender? E dá fruto. E um produz 100. Outro produz 60 e outro 30. Cada um dá o seu fruto conforme a terra, o coração e a fé que Deus estabeleceu para cada um de nós. E também não é só isso. Às vezes as pessoas perguntam-me assim, porquê é que nesta passagem é uns a 60, uns a 100, outros a 60, outros a 30? Irmãos, quando você vai ao restaurante e você manda vir uma boa sardinhada e quando vem para a sua mesa e vêm 6 sardinhas e você é daquelas pessoas que come as 6 e chama o empregado e diz assim, faça-me mais uma ou duas. Porque
sabe-lhe bem. Porque come 8. Mas se for a minha mulher, come 3 ou come 4 e diz assim, olha, queres esta última? Ou queres estas 2 últimas? Porque eu já estou bem. É isto que quer dizer. A semente produz uns a 30, porque há uns que só comem 4 sardinhas. Outros a 60, porque há outros que comem 6. E outros a 100, porque há uns que comem 8. É para a nossa vida. É de acordo com a nossa vida. É de acordo com a nossa vivência. É de acordo com as nossas necessidades. Porque essa é a promessa dele. Suprir as nossas necessidades e não os nossos desejos. Suprir as nossas necessidades. Por isso é que a semente, quando brota uns a 100, outros a 60 e outros a 30. Vocês compreenderam o que eu vos ensinei aqui? É que não é só uma questão de fé ou de falta de fé. É fraquinho, tem pouca fé, por isso é só a 30. Não. Pode ser simplesmente a necessidade que a pessoa tem. Há pessoas que comem meio bife e ficam bem. Meio bife com arroz e ficam bem. Há pessoas que comem este meio bife e o outro do outro mundo. E se puderem, agarram-se ao boi. E dizem assim, vem a mulher a fazer uma panela de arroz e diz, só isto? Tu não vais comer? Vocês estão a entender? Devem ter bicha solitária, não sei, mas pronto, é para vocês perceberem que Deus supra a nossa necessidade. E com a própria palavra acontece a mesma coisa. Ele supre sempre a nossa necessidade. Por isso é que uns a 60, uns a 100, outros a 60 e outros a 30. Quem é que me está a entender? Então, quero terminar com isto. Versículo 24. Propôs-lhes outra parábola. Ainda eles estavam a pensar na anterior. Ainda eles estavam a processar a parábola anterior e o Senhor Jesus propôs-lhes logo outra. Porquê? Primeiro porque vem a atalho de foice. Quer dizer, vem no seguimento. Segundo, porque é importante explicar porque isto é real. E terceiro, porque ele próprio disse aos discípulos que a eles lhes é dado a conhecer os mistérios do Evangelho, os segredos do Evangelho, mas ao povo não. E veja que Jesus não explica a parábola do trigo e do joio ao povo. Porque eles não iam entender. Não, amores, é porque eles iriam julgar. Eles iriam perder todo o efeito da semente, o efeito da palavra, por irem julgar os outros de acordo com a sua perspectiva e achar que todos os outros eram joio. Aquele deve ser joio, ele palita os dentes, assim à vista de toda a gente. Olha, aquele é joio, aquele nem usa gravata. Vocês estão a entender? Então, Jesus não podia explicar isto ao povo. Limitou-se a explicar-lhes a parábola da semente para os alertar que eles não podem achar que por o semeador lançar 1000 sementes no ar vão ter o fruto das 1000 sementes. Vão ter o fruto de 1/4 dessas sementes. Mas para isso, eu tenho que deixar a semente brotar e crescer no meu coração. E ela vai dar o fruto de acordo com a minha necessidade. Mas aos discípulos, Jesus disse, propôs-lhes outra parábola, versículo 24, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Os discípulos, quando ouviram isto, pensaram assim, outra vez, ainda agora contou isto, ele está a ficar, ele está a repetir tudo. Versículo 25. Mas dormindo os homens, e agora era aí, isto é diferente. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, veja que anteriormente falou em maligno. E agora fala em inimigo. Porquê que anteriormente falou em maligno? Quem é que se lembra do que é que eu ensinei? Porque não falou no diabo, não falou no inimigo, porque nem todos são nossos inimigos, nem todos são nossos adversários. Alguns são dos que se sentam ao pé de nós.
estão ao pé da nossa vida. E a esses, Deus disse pela boca de Jesus, que esses vêm do maligno, têm origem no mal. Agora, este aqui é claramente o nosso inimigo. Vem o inimigo, versículo 25, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quer dizer que ele não fica lá a bater no peito e a rir-se. Ele faz a asneira e afasta-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio. E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso, só pode. Saúde e vida. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Era a solução. Mas não é. Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Era injusto. Deixai crescer ambos juntos até à ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Meus amores, veja como Jesus escolhe bem as palavras que fala. Por isso é que eu gosto desta versão. Gosto desta parábola da semente pelo livro de Mateus. Porque fala-nos nesta parábola desta maneira. Vem o inimigo. Quem semeia joio na nossa vida é o inimigo. Não é aquele que se senta ao pé de nós. Aquele que se senta ao pé de nós traz dúvida. Aquele que se senta ao pé de nós quer retirar a força da semente à nossa vida. Mas o inimigo quer que você caia no erro. E como é que eu posso cair no erro? Ele vem durante a noite, semeia o joio. E eu, quando vejo ambos a crescer, proponho o mesmo que os empregados deste senhor. Queres que a gente arranque o joio? Não, porque vais estragar o trigo. E muitas das vezes, nós, como servos de Deus, queremos isso. E não pode ser. Irmãos, só há um juiz, só há um, e o seu nome é Jesus. E só ele é que vai decidir quem é que é joio e quem é que é trigo. Nós podemos, pelos frutos, analisar. Irmãos, uma pessoa que não tem frutos de salvação, uma pessoa que não tem frutos da evidência de um novo encontro com Jesus, uma pessoa que só diz mal, que só murmura, quanto a mim está a estagiar com o diabo, não está a estagiar com Jesus, não é? Que só vê defeitos, só critica, só maldiz, essa pessoa não é trigo. Agora, vou eu, como pastor, afastar a pessoa da igreja? Não. Isso compete ao Senhor da Seara. E Ele próprio diz: vamos deixar os dois crescer, porque os dois juntos, um não abafa o outro. É esta a diferença para os espinhos. É que os espinhos abafam a semente. O joio não abafa a semente. O joio vem apenas para enganar. Parece quase igual, mas não é. Então qual é a solução? É deixá-los crescer, porque a seu tempo o fruto logo se vê. Um tem a espiga branca e o outro tem a espiga negra. O outro tem a folha de uma maneira, o outro tem a folha da outra. E quem é entendido na colheita sabe. E veja o que é que o Senhor diz aqui aos seus empregados. Versículo 30. Deixai crescer ambos até à ceifa, até à colheita. E por ocasião da colheita direi aos ceifeiros. Ele não disse: eu vou-vos dizer a vocês. Os empregados deste homem não são os mesmos que vão fazer a colheita. Porque eles demonstraram ao seu Senhor que não sabiam distinguir uma coisa da outra. Porque se soubessem distinguir, dizia: então vamos deixá-los crescer e quando for a ceifa, a gente separa. Mas não. Queriam arrancar na hora. É aqui que está o grande erro de muito cristão. Querem o resultado da justiça de Deus agora, quando o Senhor só quer apresentar o resultado da sua justiça no dia da colheita, no dia do julgamento.
Porque Ele é Senhor, Ele é soberano. E Ele é que é o juiz. Vocês estão a entender? Então, quando Jesus alerta, primeiro alerta para 1/4 da semente é que vai dar fruto. Depois alerta para o joio, que é misturado com a semente. Mas depois continua, e nós não vamos ler, mas, por exemplo, ele a seguir fala da semente do grão de mostarda e do fermento. Explica o tamanho de uma semente, o tamanho da outra, qual é a origem, o que é que cada uma dá, e que nós não podemos olhar para as circunstâncias, nem podemos olhar para o tamanho das coisas. Não podemos ignorar as coisas pequenas, nem os pequenos começos, que pode dar uma coisa muito grande. Às vezes, olha, faz lembrar aquela história do agricultor, não é? Que tinha uma quantidade de cenouras. A rama da cenoura cá fora era tão grande que ele começou a imaginar que as cenouras estavam enterradas, eram gigantes. Quando ele mandou colher as cenouras, eram coisinhas assim, ó. Pareciam cenouras anãs. Como é que se chamam agora? As baby, não é? As cenouras bebés. O homem ficou tão desanimado. Epá, então tem uma parra tão grande assim. E depois a cenoura é deste tamanho. Depois viu umas assim com a parra pequena e pensou, então aquelas devem ser microscópicas. Quando foi a puxar, eram cenouras assim. Então, nem sempre o que parece é. E não podemos julgar as coisas só pelas aparências. Por isso, em 1 Samuel, capítulo 22, diz que o homem julga pela aparência, mas o Senhor julga pelo coração. É isso que nos vale. É isso mesmo que nos vale. Depois fala outra vez da parábola do joio, porque os discípulos não perceberam patavina daquilo. Ficaram muito confusos, do tipo, então, mas nós somos os empregados ou somos os ceifeiros? E quem é que é o joio? O que é que ele está a falar? Eu estou tão confuso. Já vos aconteceu isto ou não? Ai, pastor, eu não percebo nada da Bíblia. Estou a ler a Bíblia e parece que estou a ler... Não percebo nada. E Jesus, na sua paciência, no versículo 36 diz assim, então, tendo despedido a multidão, ou seja, eles estavam ainda ali, mandou a multidão embora para poder falar mais à vontade com os discípulos. Foi Jesus para casa e chegaram a pé deles os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Nós somos a semente. Aleluia. E o joio são os filhos do maligno, que vem do mal. O inimigo que o semeou é o diabo, o adversário. E a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Eles estavam tão baralhados que Jesus teve que explicar tudo. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem a iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E Jesus olhou para os discípulos e pensou, sabe, eles deviam estar a olhar para Jesus como boi para palácio. E Jesus olhou para eles e coçou o cocuruto e pensou, vou-vos dar outro exemplo. O reino de Deus é assim como um homem colecionador de pérolas. E Jesus dá uma quantidade de parábolas seguidas para lhes explicar o que é a verdadeira essência do reino dos céus. Porque estes discípulos de Jesus pensavam como todos os outros. O que é que eles pensavam? Poder. Poder. Expulsar demónios, curar os enfermos, fazer milagres, fazer prodígios e maravilhas. Mas fazer aquilo que é suposto fazermos, ninguém quer fazer. Vocês vão de reparar que se eu anunciar aqui uma campanha de cura divina, milagres, a igreja enche.
Vêm pessoas de todas as partes e de repente eu sou o maior pastor do mundo. Mas se eu anunciar um seminário sobre a graça de Deus, ou sobre conhecendo as parábolas, o Sermão do Monte, basta pegarmos no Sermão do Monte de Jesus. Vamos fazer um seminário sobre o Sermão do Monte. E sabem quem é que aparece? Os mesmos que eu tenho na escola bíblica. São os mesmos que têm desejo de aprender a palavra. Não ficas triste? Perguntou-me alguém recentemente. Ficas triste por ter tão pouca gente à sexta-feira? Não. Eu ficava triste se tivesse muita gente e a minha parte não estivesse interessada. Viesse só para inglês ver. Assim os que eu tenho são os que têm fome e sede. E depois o fruto logo se vê. Porquê? Porque a palavra é semeada e ela vai dar o seu fruto. Uns a 30, outros a 60, outros a 100. Consoante o número de sardinhas que você comer. Mais sobra, mais sobra. Quem é que me está a entender? Vamos orar? Paizinho querido, graças te damos nesta noite pela tua palavra. Graças te damos por mais este momento que tivemos na tua presença. Oh Pai querido, oh Pai celeste, eu te dou graças pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelas nossas casas. Louvo e bendigo o teu santo nome pelo teu grande amor por nós. Senhor, nesta noite faz com que a semente entre em cada coração e possa brotar consoante a sua necessidade, para que possamos crescer e aprender e possamos, Senhor, dar fruto para a tua eterna glória no nome de Jesus. No nome santo do teu Filho Jesus. E te pedimos também, Senhor, em nome do teu santo Filho Jesus, que nos possas conduzir até casa em paz e segurança, para que nós possamos chegar bem e domingo estarmos cá para louvar e bendizer o teu nome, porque tu és bom, Senhor. Graças te damos, Pai. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Amém. Até domingo, em nome de Jesus.